Então vamos lá, meninas? Na aula de hoje nós vamos fazer um cesto com uma base em MDF. Então, a base que vocês escolheram na votação que eu coloquei nos stories aqui no Instagram foi a base redonda, por diferença de 3 votos, viu? Foi bem acirrada essa votação. Então hoje a gente vai começar a usar base em MDF. Tá sendo uma experiência nova pra mim também, tá? Pra quem nunca usou, estamos juntas. Essas bases chegaram pra mim ontem, então ontem mesmo eu já comecei a fazer alguns testes. Deixei vocês escolherem porque eu tava com 2 formatos, né? Tem essa redonda, tem essa aqui que é retangular também. Então vocês escolheram a redonda. O que a gente vai fazer hoje? Vamos começar esse cestinho e eu quero conversar com vocês, principalmente, sobre como começar a usar essa base. Quando você compra essa base, você tem só que fazer a parede do cesto? Como que funciona? Então vamos conversar sobre isso. Primeira coisa, essa base ela tem diferentes diâmetros aqui, tá? Vou pegar aqui minha fita métrica, porque eu não lembro de quanto que é essa aqui. Mas conforme o vendedor, conforme a pessoa que faz, normalmente você compra direto com quem corta a laser, né? E a pessoa que faz, geralmente ela estipula um diâmetro, né? 1 milímetro. Essa aqui tem 7 milímetros. Não, tá. Tem 8 milímetros essa aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tem 8 milímetros, ó. 8 milímetros, ok? Então, é 8 milímetros o diâmetro desse furinho. Mas, Michael, é sério isso? Michael desligou a ring light. Ai, Deus. Só um minutinho, gente. Acontece, né? Tá com mau contato essa tomada, gente? É um sofrimento. Bom, vamos fazer sem ring light. Opa. Tá dando pra enxergar, gente? Sem a ring light assim? Eu vou fazer desse jeito mesmo, porque ela não vai ligar. Já desisti. Então vamos lá. Eu tava falando pra vocês que esse buraquinho aqui tem 8 milímetros. Então é o seguinte. 8 milímetros é a abertura da minha agulha número 8. A abertura aqui. Se a abertura da minha agulha é 8, vocês concordam comigo que o tamanho da agulha é maior do que 8 milímetros? Porque 8 milímetros é só essa curvinha dela. Então a gente vai precisar de uma agulha que seja comprimento total, tamanho total da agulha, até o final do gancho aqui em cima, seja de 8 milímetros. Ou seja, tem que ser uma agulha, no máximo, número 5, tá? E eu testei aqui, ó, agulha número 8, não passa, tá? Essa aqui é a agulha número 7, também não passa, ó. Ok? E aqui eu tenho uma agulha número 6. Número 6, passa. Ó. Então, a que passa aqui, ó, a número 6 de metal tá passando, ok? Então eu posso usar essa agulha aqui pra poder tecer nessa minha base. Mas isso não significa que eu tenho que usar um fio que seja de uma espessura para agulha de 6 milímetros. Isso é uma coisa bem interessante. Aqui, na hora de começar a fazer essa base, você sempre vai ter que usar 2 agulhas, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai escolher é a agulha que você vai usar para poder puxar o fio por dentro desses buraquinhos, que vai ser só no início. Então, essa agulha, ela só tem que passar por dentro desse buraco aqui, tá bom? E o diâmetro desse furinho depende do fabricante. Cada fabricante faz um diâmetro diferente.
Tem uns que fazem menores, porque aí depende do tamanho da peça também. Às vezes você... A Geise falou aqui, nas minhas bases, uso 6 de início. Você usa base MDF também, Geise? Você usa agulha 6 para base MDF? Sou iniciante, porém ainda não consegui fazer um cesto de fio de malha premium. Esse fio de malha premium é mais molinho, é fácil de aprender. Comprei um fio de malha, mas acho ele rígido. Então, fios que são mais duros, mais rígidos, assim, são bons para fazer peças estruturadas. Então você pode fazer um cestinho pequeno mesmo, não precisa ser um cesto grande. Começa com peças pequenas. Gente, quem tá começando, não queira começar e fazer um cesto 30 por 30, tá? Você vai começar com um cachipozinho para suculenta, aquele bem pequeno, de lembrancinha. É esse cesto que você tem que fazer do início ao fim, sem nenhuma dúvida. Quando você dominar fazer esse cesto básico, que é assim, o início, tá? Isso depois que você tá treinando bastante correntinha, depois que você já sabe fazer um círculo mágico tranquilamente, sem problema nenhum, depois que você já consegue fazer uma base circular de aumentos aleatórios sem nenhum problema também. Depois disso você vai subir o seu cesto. E aí você não vai subir um cesto 30 por 30, você vai começar subindo um cesto pequeno, um cachepozinho para planta, um cestinho de lembrancinha, tá bom? Comecem do básico, gente, nada de querer atropelar. Muita gente desiste porque começa fazendo peças grandes, pegando grandes desafios, já quer começar fazendo uma bolsa. Não é assim, você tem que primeiro entender a sua matéria. Então por isso que, ó, na aula de hoje a gente tá fazendo base MDF, eu não vou fazer um cesto gigante com várias cores, várias coisas, não. Eu só vou ensinar vocês sobre como usar essa base, quais as possibilidades que você tem desde o início. Então a primeira coisa que eu tô falando pra vocês é o quê? Agulha. Primeira lição aqui da base MDF, na primeira carreira, no primeiro acabamento que a gente vai conversar já já, porque tem duas formas de você começar o seu cesto a partir dessa base aqui. E hoje eu vou ensinar só uma delas, tá? Que pra mim é a mais fácil, ok? Então, hoje a gente vai fazer uma forma, e através dessa forma, dessa primeira carreira, seja ela de acabamento ou já da primeira carreira mesmo, da parede do cesto, o que vai acontecer? Você vai precisar usar duas agulhas sempre. Por quê? Porque uma das agulhas serve para passar por dentro desse buraquinho aqui, do furo da base. Pode ser a mínima agulha que entre, ou pode ser uma agulha menor. Eu gosto às vezes de usar essa agulha aqui, que é bem pequena, tá? Mesmo usando um fio que é para agulha 8. Eu gosto bastante de usar essa agulha aqui, tá bom? Sim, meus cestos nunca sobem retinhos. Gente, sobre cesto retinho, saiu um post hoje aqui no feed, vocês viram? Aqui no Instagram? Falando sobre 6 erros que a gente sempre comete e que fazem nossos cestos não saírem retinhos. Então dá uma conferida lá no feed e aí coloca nos comentários o que você achou, se você tem mais alguma dúvida, tá bom? Sim, como nunca fiz, já aprendi a correntinha, os pontos, anel mágico, ainda não fiz nada grande, só uma tiara. Já fiquei feliz porque meus objetivos serão cestos. Então é isso, gente. Quem tá começando agora, foca bastante no básico, tá? É uma base bem sólida, uma base bem estruturada, uma base que eu digo de pontos. Você entender mesmo como cada ponto é feito, começar a entender como que a trama funciona, lá na correntinha mesmo, como você faz todas as correntinhas do mesmo tamanho, tá bom? E isso é uma coisa que a gente vai começar a implementar aqui, para quem já faz crochê há algum tempo, já tá fazendo base em MDF, vamos começar a colocar em prática detalhes na parte mais básica desse cesto aqui, que é o quê? Escolher agulha. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu vou escolher um fio que eu vou usar nessa base. Já sei a agulha que eu vou usar na base, agora eu vou escolher um fio, tá? O que eu vou fazer? Eu quero um fio que ele seja do diâmetro do meu furo. Olha aqui. E esse fio é um fio bem próximo, ó. Tá vendo? Eu não quero um fio fino, tá? Eu vou passar o fio dobrado, mas mesmo assim ele tem que ser praticamente do diâmetro do meu furinho. E por que eu quero isso? Se eu quero um cesto mais grosso, que é o meu caso aqui, eu uso um fio mais grosso. Se eu quero um cesto mais fininho, com as paredes menores, eu posso usar uma linha menor. Isso que é muito legal da base MDF. Você pode usar o diâmetro, a espessura de fio que você tiver, contanto que ela passe aqui
a não ser que eu pegue uma espessura de fio muito grande, aí eu não consigo passar ela dobrada aqui por dentro desse buraco, então aí não vai dar. Mas aí você compra uma base que tem uns furinhos maiores, tá? Então nesse caso aqui, eu quis um fio que ele fosse grosso, tá? Vou mostrar esse fio aqui pra vocês. É um fio bem grosso, ó. Gente, vocês estão me ouvindo? Falaram aqui que tá mudo. Vocês estão me ouvindo? Gente, respondam aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Pra gente poder continuar. Ok, Jean? Então vamos continuar. Gente, esse fio aqui, ó, é um fio grosso. E ele tem só um pouquinho de elástico, ó. Então eu vou começar. A primeira forma que a gente vai aprender de começar a fazer a parede de cesto com base MDF é você fazendo aquele acabamento em ponto baixíssimo. Então imagina que esses buraquinhos aqui são os vazios que a gente tem por baixo de cada correntinha, tá? Então, sabe quando você termina de fazer a sua base e aí você vai começar a fazer o acabamento em ponto baixíssimo e você coloca a agulha por baixo da correntinha, puxa o fio e vai de novo por baixo da correntinha seguinte e vai fazendo. Então imagina que esse é o nosso caso, a gente acabou a nossa base circular e agora a gente vai começar a fazer o acabamento em ponto baixíssimo para depois começar a subir a parede do nosso cesto, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos deixar aquele comprimento de pelo menos 4 dedos, né, do fio. Agora a gente dobra ele desse jeito, escolhe um lugar, coloca a sua agulha e puxa esse fio. E ó, como a agulha ela é menor do que o meu fio, você tá vendo que eu não consigo puxar direito? Então essa agulha, ela passa por aqui, mas não é a agulha ideal para o meu fio. E também não é uma agulha boa, porque ela passa já quase no tamanho certo. Então quando eu puxo com o fio, ele não vem direito. É um ou outro. Por isso que eu gosto de usar uma agulha menor. Só que essa agulha menor só vai servir para eu puxar o fio. Eu não consigo fechar uma correntinha com ela. Porque como ela é muito pequena, eu não consigo puxar nem um pouco do fio, ó. Ele escapa muito fácil, tá? Ajeitar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar 2 agulhas, tá? Vou desativar aqui os comentários. Gente, se vocês quiserem falando comigo, clica no botãozinho que tem aqui do lado de interrogação. É um balãozinho com uma interrogação. Do lado de onde eu coloco os comentários, tá? Vou desativar os comentários agora porque essa parte da explicação quero que vocês prestem atenção, tá bom? E quem tá gostando da live, quem tá gostando já de aprender, de ver como que funciona essa base MDF, clica no coraçãozinho aqui pra mim. Tem um coraçãozinho aqui bem no cantinho inferior direito, clica aí pra saber que vocês estão gostando. E bora crochetar. Então, ó, vou começar a puxar o fio com essa agulha aqui, é uma agulha 3,5 em metal, tá? E qual que é o fio, a agulha ideal para esse fio? É uma agulha número 8, tá bom? Então você tem a opção de puxar os fios com a agulha que passa por esse fio, a maior agulha que passa por esse buraquinho. Mas no meu caso, como o meu fio que eu tô usando é grosso, eu vou usar uma agulha menor ainda. Uma agulha 3,5. Opa! Uma agulha 3,5, tá? Prontinho. Então, ó. Tô com a minha agulha aqui, só que eu preciso puxar. Não consigo puxar com essa agulha. Venho com a outra agulha. E aí eu puxo o fio. O ideal é o quê? Quando você coloca a agulha, apoia a base, localiza o meio desse fio para poder engatar a agulha e aí você puxa. Essa primeira carreira você tem que fazer com bastante calma, bastante cuidado,
tá? Depois que você puxa, ajusta e aí você fecha, tá? E aí você já deixa ajustada a alcinha pra fechar o próximo ponto, tá bom? Você não precisa ficar tirando o tempo todo, eu vou tirar aqui pra você poder visualizar melhor, tá? Quando eu tô fazendo mesmo, eu não tiro o tempo todo. Opa. Gente, quando eu tô fazendo isso aqui, eu gosto de fazer com metade dela apoiada na mesa e essa metade num vazio, tá? Como se eu estivesse bem na beirada da mesa, sabe? Então eu consigo apoiar aqui e aqui minha mão tá por baixo com apoio. Então eu fico com a mão desse jeito e um apoio aqui nessa metade. Vocês entenderam? Então pra mim, quando eu tô puxando a agulha dessa forma, não é tão eficaz pra mim. É uma posição meio ruim, então por isso que parece pra vocês que eu tô fazendo meio errado. Mas é que essa posição é que fica melhor na câmera pra vocês verem, mas não é melhor pra eu tecer, ok? Então, por isso que eu tenho um pouco mais de dificuldade pra puxar, ó. E também porque eu comecei a usar essas bases ontem. Tem um tempo de adaptação e eu falo isso pra vocês. Então vocês vão acompanhar o meu tempo de adaptação com esse novo tipo de base. Vocês podem ver, acompanhar agora como eu tô fazendo, né? Como tá sendo tudo meio estranho, meio torto ainda. Vamos aprendendo juntas, evoluindo juntas nessa base aqui, hein? Primeira vez que eu tô mostrando pra vocês. Daqui a alguns... Olha, eu vou tirar essa agulha porque ela fica sambando aqui, esse barulho me incomoda. Daqui a alguns meses eu vou comentar sobre essa live, falar sobre como tá sendo essa evolução. E ó, tá vendo que eu vou fazendo e vou puxando? Tem que deixar ela bem rente. Ela não pode ficar pra cima desse jeito, tá? Você tem que ajustar ela aqui na base, tá bom? Porque senão, a primeira carreira, quando você for fazer depois, vai ficar muito folgada, tá bom? Então, gente, a primeira carreira é isso, tá? Opa. Gente, quem faz base em MDF aqui? Quem faz cesto com base em MDF? Responde aqui pra mim. É desse jeito que vocês fazem? A Márcia tá perguntando aqui. Como você faz quando tem muito defeito no fio? Gente, esse assunto eu vou conversar com vocês durante uma live. Eu vou fazer uma live só pra isso. Só que assim, tem muitas lives no caminho já. Então o que eu vou falar pra vocês? Eu tenho um fio aqui, que é dessa última remessa que eu comprei. Vocês lembram que eu falei que comprei os fios lá na Antonieta? Inclusive, esse aqui é um dos fios que eu comprei lá. Esse aqui é maravilhoso. E eu pedi um fio, um verde kiwi, bem vivo, sabe? Um fio lindo. E chegou, a cor é linda. Só que, gente, o fio tem muita emenda e muito nó. O pior nem são as emendas, são os nós, na verdade. Que a cada 3 metros de fio tem um nó. E aí eu preciso ficar costurando ou usando fio duplo, triplo, porque é um fio muito fino. Então, quando eu uso fio triplo, o nó desaparece um pouco, né? Porque ele entra numa camada com mais 2 fios e aí não fica tão visível. Mas não é um fio que eu vou conseguir usar ele inteiro, uma peça inteira com ele, por exemplo. A minha ideia era fazer o cesto de tulipas com a base dele em verde kiwi, depois eu ia colocar o verde bandeira, depois o vermelho. Ou um pink, que eu achei super bonito também, que eu pedi um pink também. Só que, gente, esse fio me desanimou demais, porque não dava pra usar ele duplo, tinha que ser triplo, que senão tinha muito nó. E agora eu tô vendo de usar ele misturado com outro fio, porque ele é muito fino. Então eu vou colocar 2 fios bem finos juntos. E com isso, eu consigo esconder um pouco dos nós. Vocês entendem? Porque tem muito nó, gente. Eu vou fazer uma live só sobre isso.
E aí acho que durante essa live eu já vou ensinar essa peça, vou fazer uma peça com ele, tá? Pra vocês verem como que eu tô lidando com a quantidade de defeitos que tem esse fio. Gente, olha o quanto eu demoro pra fazer. E eu faço bem devagar, sabe por quê? Cada correntinha dessa tem que ser uniforme. Só que eu tô revezando 2 agulhas. Então como que eu vou manter a uniformidade de um ponto que eu tô fazendo em 2 partes, com 2 agulhas diferentes? E aí a forma como eu tenho que puxar aqui também não é tão fácil pra mim, ó. É que eu não montei nenhum esquema pra poder segurar a base do jeito que eu tava segurando e conseguir filmar. Devia ter pensado nisso, né? Devia ter sido mais espertinha. Fica a ideia pra próxima live. Gente, não desistam de mim. A gente vai fazer esse cestinho, nem que ele tenha 3 carreirinhas só, tá? A gente vai fazer. Sabe o que eu queria ensinar pra vocês hoje? O ponto caranguejo. O que vocês acham? A gente faz um cestinho e faz ele com ponto caranguejo. Que tal? A Bruna falou, comprei um fio assim hoje, me mandaram uma foto da loja, pedi pra entregar, quando chegou quase chorei. Ai, Bru, nossa, te entendo. Estamos todas no mesmo barco. Vamos dar um jeito, gente. Eu vou pensar em como eu vou mesclar esse fio, o que eu vou fazer com ele, e eu venho conversar com vocês. Talvez seja até numa live dessa semana, tá? É que eu tenho que ensinar pra vocês também a base retangular, né? Em MDF. Gente, por isso que eu falo pra vocês, assistam os stories. Com certeza eu vou colocar essa pauta em questão nos stories, vocês vão responder e a gente decide. Muito mais fácil. A Bruna falou que quer aprender. Ai, gente, eu também tem tanta coisa que eu quero ensinar pra vocês, queria ter mais tempo. Opa. Alguém que tá assistindo a live tem base em MDF e tá fazendo junto? Respondam aqui pra mim. Tá dando pra enxergar como que eu tô fazendo, gente? Ou tá muito ruim esse ângulo? Gente, que dificuldade. Vocês têm noção que a ring light fica na frente do meu rosto, né? Por conta da altura. Então eu tô enxergando através de um anel e um cabo e depois com 2 agulhas numa posição que não é muito favorável. Então desculpa essa demora. Ó, tá chegando a metade. A Lu falou que tá enxergando bem. Ah, então tá bom, gente. A Márcia falou, comprei um fio caramelo e ele já não é grosso, mas a cada 5 centímetros ele afina de um jeito que tem que dobrar. Ah, 5 metros. 5 metros ele afina de um jeito que tem que dobrar. Se você consegue dobrar, ótimo, né? Já é uma saída. Mas se ele afinar muito, aí pensa em conduzir, em, sabe, fazer alguma outra coisa. Porque, e se for um trecho pequeno também, talvez dê pra você só trocar a agulha, né? Gente, quem mais fez o cesto de tulipas me manda lá no direct, hein? Eu vou postar um colar que eu recebi agora há pouco. Acabando a live que eu posto ele. Se eu conseguir terminar essa primeira carreira.
Ai, gente. É quase o tempo de eu fazer a base toda em ponto baixo centrado, né? Vocês estão percebendo? Não sei se eu tô gostando dessas bases, não. Essa que demora mais. Talvez se a base for muito grande, né? Tem uma base ali que é um pouco mais de 30 centímetros. Ou é 30 centímetros, uma coisa assim. Talvez seja um pouco mais rápido do que eu fazer uma base, né? Porque um suplá de 30 centímetros, 35, demora uns 40 minutos pra fazer. Então é uma economia de 40 minutos. Agora tem que ver quanto tempo eu demoro pra fazer o acabamento em ponto baixíssimo nessa base de 30 centímetros. Porque aí talvez eu demore 50 minutos só fazendo isso, né? Então tem que pensar. Ainda não fiz, mas vou comprar. Mas vou fazer. Só comprar uma linha vermelha. Bruna, não precisa ser vermelha, pode ser um pink, um laranja, tá? Gente, usa as cores que vocês têm em casa. Essa é uma coisa que a gente vai conversar, que é como combinar as cores nas peças, porque eu também não tinha muitas cores, né? E eu sou muito colorida. Então eu ficava arrumando jeitos de combinar as cores, de como fazer nas peças, porque, ai, agora que chegaram cores diferentes, né? Agora que eu tenho esse salmão, rosa, esse verde kiwi. Agora que eu tô com mais cores assim. Tem um amarelo bebê, gente, ai, quero muito usar ele. Agora, como eu não sei se a ring light vai continuar pegando, vou pegar cores mais claras. Eu tava usando esse fio vermelho porque a gente tinha uma luz a mais, né? Eu espero que esteja dando pra enxergar direitinho. Ó, quando fica muito justo, muito grande, ajusta a altura, tá? Ó, tô quase terminando. Calma aí, galerinha. Não desistam de mim, meninas. A Bruna perguntou, essa loja que você comprou suas linhas entrega em todo o Brasil? Entrega em todo o Brasil, Bruna. Eu acho que eles são do sul. Sim, eu acho que eles são do sul. Blumenau, uma coisa assim. Entrega para todo o Brasil. Opa. Opa. Ai, gente, não é fácil. Eu sei que eu vou fazer 10 peças com base em MDF. Então, assim, depois de fazer 10 peças, eu vou dizer pra vocês se eu gosto ou se eu não gosto de base em MDF, porque tá sendo um teste de paciência, viu? Quando a gente tá aprendendo alguma coisa nova é assim mesmo. Tem que ter muita paciência. Vocês estão vendo? Eu faço crochê há anos e fazer base com MDF tá sendo uma coisa nova pra mim. Pra vocês verem que a gente sempre tá se aperfeiçoando. Sempre tem alguma coisa nova pra aprender. Bruna falou, aqui onde moro não tem muita variedade de linhas.
Nossa, Bruna, aqui onde eu moro só tem uma loja, um armarinho na cidade e não tem quase nada lá. Pra você ter uma ideia. Não é uma cidade pequena, acho que tem mais de 300 mil habitantes. Nossa, umas 4 pontos, hein? Estamos finalizando, finalmente. É isso mesmo? Nossa, é muito ruim pra mim puxar. Ó, sempre ajustando aqui, tá? Não esquece isso. Agora, só tem mais um buraquinho aqui na base, tá vendo? O que que você vai fazer? Tá vendo essa ponta inicial? Você vai puxar ela pra cima. Então, tira essa agulha. Essa pontinha eu vou puxar aqui pra cima, tá? E coloco pra esse lado, tá bom? Agora eu vou puxar esse fio. E aí finalizar. Finalizei, mas ele ficou grande. Deixa eu ajustar. Pronto. Agora esse. Prontinho, ok? O que que eu vou fazer agora? Cortar esse fio, porque eu preciso fechar essa correntinha. Então lembra que sempre que a gente acaba o acabamento em ponto baixíssimo, a gente já tá com o fio cortado, na verdade, né? Que a gente corta ele para poder fazer esse acabamento. E a gente tem mais um pedaço de fio para poder continuar. Então aqui no caso você vai cortar um pedaço de fio, tá? Eu tenho aqui um pedaço cortado, que é grande, aliás. Bem grande. E agora eu vou puxar e simular essa última correntinha aqui, tá? Com esse fio aqui por dentro sempre, tá? Ele vai ser conduzido aqui e aí não vai ter marcas de onde começou, de onde terminou essa carreira, tá bom? Agora, número 7, tá bom? Então eu venho por baixo dessa primeira correntinha. Ela tá bem apertada porque foi a primeira. Opa. Foi. E agora esse fio vem pra dentro da correntinha, tá? E aí você vai puxar esse fio todo por aqui, ó. Você vai no centro dessa correntinha aqui, tá? Você vai no centro dela e puxa esse fio pra dentro da base, tá bom? Ok. Feito isso, esse seu fio tinha... Calma, tinha que estar aqui dentro. Prontinho. Agora a gente vai começar a primeira carreira do nosso cesto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a agulha por baixo da correntinha, exatamente onde está saindo esse fio. Essa é a correntinha onde está saindo esse fio, tá? Então a gente vai colocar nossa agulha por baixo dela, puxar e fechar esse primeiro ponto. Por que eu tô usando uma agulha menor? Porque eu quero que esse fio, que essa parede fique retinha. Eu não quero que ela saia pra fora do diâmetro dessa base. E vocês estão vendo aqui
que o limite dessa correntinha é exatamente o diâmetro da base, ó. Ela tá exatamente aqui. Então, se eu usar uma agulha, se eu usar a mesma agulha que eu usei na base, esses pontos vão ficar um pouquinho para fora. Se não ficarem exatamente igual, vão ficar um pouquinho para fora. Então, para não correr esse risco, eu tô usando uma agulha um número menor, que eu também consigo tecer esse fio tranquilamente, tá? Vou deixar os pontos um pouquinho folgados só. E o que é bom também porque, ó, vocês lembram que eu falei que a gente tinha que ajustar sempre o tamanho dessas correntinhas? A gente fazia elas e puxava aqui pra baixo. Quando a gente faz isso, a gente deixa elas bem juntas da base. E quando elas ficam juntas, o espaço que a gente tem pra passar aqui é pouco. E olha que esse fio estica, lembra que eu mostrei pra vocês que ele estica um pouco? Então, se você deixa pouco espaço, você não vai conseguir passar uma agulha grande. No caso, uma agulha 8. Então, esse é outro motivo por eu ter trocado a agulha. E agora eu vou tecendo normalmente, ó. Por baixo de cada correntinha, vou fazendo um ponto. Gente, sabe o que me ajuda? Quando eu escolho um fio que é do mesmo diâmetro, ou que ele tem praticamente o mesmo diâmetro que o buraco da base, significa que eu não vou precisar fazer aumentos nessa base circular. Isso é uma coisa muito legal, porque você não precisa se preocupar com a quantidade de pontos que você vai fazer aqui. Quando o seu fio, ele é da espessura, tá vendo que esse meu fio, ele é da espessura desse diâmetro? Ele tá aqui rolotê, e aí ele preenche todo esse buraquinho, tá vendo? Isso significa que a quantidade de pontos que eu vou fazer nessa base é exatamente a quantidade de buracos que eu tenho aqui na base, tá? Você não vai precisar fazer aumentos. E aí, na próxima aula que a gente for falar sobre base circular em MDF e como subir um cesto, a gente vai falar sobre outro formato, que é quando você começa fazendo pontos baixos. Você não faz acabamento em ponto baixíssimo como nós fizemos hoje. E nesse formato, aí a gente vai ter que fazer aumentos. Não, Michael. Michael mexendo no ring light. Prontinho. Ó, tá chegando no finalzinho do meu fio. Tá, agora eu não vou emendar. Vou só conduzir. Então, tô aqui com as duas alcinhas. Deixei essa ponta. Vou deixar um comprimento. Opa, desculpa, gente. O Michael ficou batendo no pé da ring light aqui. Eu tenho que ficar ajeitando. Tá, eu vou deixar um comprimento aqui. Fiz uma laçadinha. Com essa laçadinha eu vou fechar esse ponto, ok? E aí eu posso ajustar o comprimento desse ponto aqui na frente com esse fiozinho aqui de trás. Esse fio novo eu vou deixar pra fora e o fio que terminou eu vou conduzir agora por dentro dos pontos pra ele não ficar solto por aí e não desfazer essa peça, tá bom? Então agora eu vou tecer normalmente, conduzindo esse fio. E conforme você for fazendo os pontos, vai ajeitando esse fio, tá? Ó. Vai ajeitando ele, ok? E ó, conforme for fazendo, tem que ir ajeitando os pontos.
Olha como tá ficando, gente. Que tal? O que vocês estão achando do nosso cestinho? Essa ponta aqui depois é só esconder aqui, tá? Uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê um pouquinho mais fina. E você esconde. E ó, cuidado pra quando você puxar, você não fazer isso aqui, ó. Tá vendo que eu deixei um buraco aqui na base? Você não tem que fazer isso. Quando você puxar, o fio tem que vir tranquilamente, sem fazer buraco aqui na base, tá bom? No acabamento. Ó. Eu tô achando lindo, Ana, vou querer experimentar essa base. Nossa, eu tô achando muito lindo também, muito lindo mesmo. Eu testei numa base maior, redonda, e ficou lindo. Eu testei em 2 cores. Eu queria fazer em 2 cores com vocês hoje, mas não vai dar, senão a live vai ficar muito grande. Hoje a gente vai fazer com uma cor só. Por isso que eu tô aqui com outro fio. Eu ia misturar 2 cores. Eu ia falar pra vocês escolherem entre essas duas ou essas duas. Eu acho que essas duas ficariam lindas também. Mas é que eu já usei bastante esse fio, então talvez ficasse melhor com esse rosinha. Mas hoje não será possível, tá? Então fica para um outro dia a gente fazer essa mistura de cores. Tem vários tamanhos ainda de base redonda. Vamos fazer cestão também com base redonda, tá, gente? Vai sair o nosso primeiro cestão aqui. Eu nunca ensinei vocês a fazerem cesto grande, né? Olha, seria legal. Tem uma base de 30 centímetros. Vamos pegar ela para fazer um cestão. E a gente conversa sobre alça, sobre desenho, porque vai ser um cestão com desenho, tá? Ó, terminei aqui a primeira carreira e ajeitei os pontos, tá? Depois de ajeitar os pontos, o que que eu faço? Vou fazer o fechamento. Coloco a minha agulha de trás para, ó, de dentro para fora, né? Por baixo dessa primeira correntinha aqui na horizontal, você localiza o primeiro ponto. Depois do primeiro ponto você tem uma correntinha, tá? E aí você faz o quê? Essa alcinha, você tem que colocar ela na sua agulha e puxar ela para trás. Só que aqui não pode ficar muito pequeno, tem que ficar do tamanho de um lado de uma correntinha. Então puxa mais o seu fio, tá? E aqui atrás tem que ficar na altura de um ponto. A gente vai subir esse cesto com base em ponto baixo, com a parede em ponto baixo centrado. Então a minha agulha agora, ela vai no centro do primeiro ponto. Aqui atrás, eu tenho que olhar se ela tá entre essas duas perninhas no verso do ponto e por baixo desses fios na horizontal. Agora eu pego esse fio do rolo, vou laçar na minha agulha, puxar pra frente. E agora eu coloco a alcinha de trás na agulha. E as duas têm que estar na mesma altura. Então essa da minha frente, essa aqui da frente eu vou puxar um pouquinho mais. Deixei as duas na mesma altura. Vou fechar esse ponto, tá? Finalizei a primeira carreira e já comecei a segunda. Agora, para cada ponto que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto baixo centrado, que é o quê? Colocar minha agulha no centro do ponto da base. Lá atrás, eu tenho sempre que ter a minha agulha entre essas duas perninhas no verso, tá vendo? Tenho 2 fiozinhos, um na esquerda e um na direita. E tenho 2 fiozinhos aqui em cima, esse e a correntinha, tá? Sempre tem que sair desse jeito, aí você puxa o fio pra frente, deixa essas duas laçadas na mesma altura e agora você fecha esse ponto. E você vai fazer isso para cada ponto da base, tá bom? Ai, meu sonho é esse cesto. Eu tava falando com a minha filha agora sobre ele. Ah, um cesto grande, né? Vamos fazer um cestão. Eu quero fazer um cesto com desenho. Gente, vamos fazer isso. Vai ser o nosso projeto.
agora pro mês de maio, tá? Vamos fazer com certeza. Tanta coisa que eu quero ensinar pra vocês esse mês. Tô procurando só tempo pra conseguir. Fazer mais lives por semana. O que vocês acham? Vocês assistiriam? Eu tava pensando sinceramente em começar a fazer lives de manhã. Sabe aquelas lives que eu fazia no Esquenta pra Semana do Crochê? Todo dia de manhã? O que vocês acham? Respondam pra mim aqui. Vocês assistiriam uma live minha todo dia de manhã? Porque eu acho essa ideia super legal. Eu adoro tomar café conversando com vocês. E eu adoraria fazer esse tipo de live. Mas assim, peças rápidas. Não seriam lives que nem essas aqui, que são de 1 hora. Seria assim, uma live de 20, 30 minutos no máximo, pra ser realmente um café com crochê. A gente toma café, faz um pedacinho de uma peça, faz alguma coisinha, pega um projeto durante a semana e vai fazendo juntas, sabe? Seria uma coisa bem legal. Pra gente, nosso momento do café agora. Vamos acordar e hoje de manhã tem o nosso café com crochê. Então eu sento, 20 minutinhos, tomo um café, bato papo, faço um pouquinho de crochê e posso começar o meu dia, sabe? Essa seria a ideia. Ah, a Bruna falou que assistiria aqui, ó, claro. Quero saber quem mais assistiria. Respondam aqui pra mim. Se é uma coisa que vocês gostam, a gente pode começar a implementar já, né? Já pode começar a fazer. Porque eu também gosto. Deixa eu ver os outros comentários. Sim, melhor horário pra mim. Ai, de manhã é bom pra vocês, gente? Que legal. E eu falo lives curtas, gente, de 20 minutos, sendo tipo assim: hoje a gente vai fazer um colar. Hoje a gente vai fazer uma pulseira. Não, um colar é mais complicado, vai, uma pulseira. Dá pra gente fazer tranquilamente uma pulseira, um pingente, um chaveiro. Realmente, peças rápidas, sabe? Peças tranquilas. E aí eu vou pensando, né, nessas peças e a gente vai fazendo. Pode nem sempre ser uma peça, pode ser alguma dúvida de alguém. Sabe o que seria legal, gente? Agora vamos conversar sério aqui. Eu quero saber se vocês querem começar a participar das lives comigo. Porque eu tenho vontade de chamar vocês para tirar dúvida, para fazer alguma peça, para mostrar as peças que vocês fazem. Acho que seria muito legal ver as peças que vocês fazem, sabe? Vocês me falarem o que vocês aprendem, quais suas dificuldades. Um dia pra gente conversar. Gente, quando eu abro aqui as perguntas, eu não sei a ordem, ele não mostra por ordem. Isso é um caos. Ó, a Alô falou que seria muito legal. Tô gostando, hein, gente? Ensine um dia um amigurumi, Ana. Uma peça que seja fácil e quais tipos de fio que usaria. Eu assistiria as lives de manhã também. Gente, amigurumi eu não faço. Até o momento eu não faço. Eu nunca fiz nada em amigurumi. Já usei linhas finas, que são praticamente linhas de amigurumi, linha Anne, linha Clea. Mas pra fazer bolsa, tá? Eu nunca fiz amigurumi. Então, assim, não digo que eu nunca vou aprender, nunca vou fazer, porque eu gosto de linha fina. Vocês sabem que eu trabalho com barbante. Mas, no momento, eu não tenho como ensinar amigurumi pra vocês. Porque eu não sei fazer. Porque eu nunca peguei pra fazer, tá? Então, quando eu começar a fazer alguma coisa amigurumi, não se preocupem que eu vou ensinar vocês, eu vou compartilhar o que eu estiver aprendendo, assim como eu tô compartilhando agora como tá sendo meu aprendizado com base em MDF. Então, é isso, gente. Por enquanto, não teremos amigurumi por aqui, mas é um plano. É uma ideia, assim, para um futuro próximo. Nossa, gente, já recebi várias encomendas para você amigurumi e eu não pego. Nossa, eu contei pra vocês, mas a live não ficou salva, então eu vou contar novamente aqui. Mas antes, deixa eu ver os comentários. A Bruna falou que tem vergonha.
Ai, gente, que tem vergonha. Parem com isso. É pra conversar comigo. Ó, eu quero participar. A Lu falou que quer participar. Olha aí, temos duas pessoas. Uma que tem vergonha e uma que quer participar. Quero ver todo mundo participando. Então a gente vai marcar assim um dia pra gente conversar. Gente, teve um dia, eu lembrei disso porque essa mulher porque queria que eu fizesse amigurumi pra ela. Eu vou começar agora a terceira carreira, tá? Terceira e última. Depois da terceira carreira a gente já vai fazer o ponto caranguejo, tá bom? Vai dar pra mostrar o ponto caranguejo pra vocês hoje. Mas eu não vou conseguir fazer em duas cores, tá bom? Gente, a história foi a seguinte. Ó, vou finalizar essa carreira aqui e já começa a história, tá? Essa é a nossa última carreira. Agulha por baixo dessa primeira correntinha. Essa laçada, coloco na agulha e puxo lá pra trás. Agulha no centro do primeiro ponto. Ok? As duas alcinhas na agulha. Fechei, tá? Agora, para cada ponto da base, no centro eu faço um novo ponto, tá bom? Gente, a história foi a seguinte. Vocês sabem que eu tenho um cachorro e eu saio pra passear com ele todo dia. E um dia desse passeando, tem um pouco mais de um mês essa história. Tava passeando e aí do outro lado da rua, uma senhora que eu já conhecia aqui da rua me chamou, porque ela tava conversando com uma outra senhora que tava com uma cachorrinha. Aí tá. Fui, atravessei a rua, mantive distância, né? Todo mundo com máscara, com os cachorros, tá bom. E aí a senhora que tava com o cachorro, a que eu não conhecia, começou a querer conversar comigo. E eu com pressa, porque eu tinha uma reunião com o Jean, e eu com pressa pra chegar em casa, porque tinha 20 minutos pra chegar em casa, tava no meio do quarteirão pra chegar. Gente, faltava assim, 50 metros pra eu chegar no meu portão. 50, 100 metros, era muito perto. E essa mulher começou a querer conversar comigo. Gente, ela falou tanta coisa. E falava, e falava. E eu comecei a andar. Falei, tudo tá bom. Nossa, tenho que ir. E ela querendo conversar, gente, não parava. Até que eu comecei a andar em direção à minha casa. E ela começou a andar do meu lado. Até aí tudo bem. Até que ela colocou a mão no meu ombro, gente. Ela não queria. Ela me parou assim, colocou a mão no meu ombro pra eu parar. E aí começou a falar, falou. E aí ela se tocou que eu só tava falando, ela perguntou, mas e você? O que você faz aqui? Eu falei, eu sou estudante, eu estudo aqui em São Carlos, que ela queria saber se eu era da cidade ou se eu tinha vindo pra cá, né? Porque eu morava aqui na cidade. Eu falei, não, eu sou estudante, eu estudo no UFSCar. Eu vim pra cá pra estudar em 2015. Aí ela, mas você não terminou ainda? Olha isso, gente, ela calculou quanto tempo eu tava na graduação pra perguntar se eu já não tinha terminado. E eu falei, não, tô terminando, esse é meu último ano. Ela, mas o que você estuda? Eu falei, faço engenharia civil. Nossa, que inteligente, não sei o que, nananã. E por que você tá aqui? Você tá tendo aula? Eu falei, não, as minhas aulas são à distância, mas eu vim pra cá pra trabalhar. Ela, que legal, você já trabalha em alguma construtora, algum lugar? Eu falei, não, eu sou professora de crochê, eu ensino crochê com fio de malha. Gente, na hora, a cara dessa mulher, ela tava sorrindo. Eu pude ver por baixo da máscara que a boca dela foi no chão. Sério, gente, ela não conseguiu se controlar. Ela simplesmente mostrou tudo que ela. O quanto ela não acreditava naquela história. E aí ela começou a falar: mas você é tão inteligente, por que você faz crochê? Falei: porque é o que eu gosto. Ela: mas você ia ganhar tão bem como engenheira, né? Você não vai trabalhar com engenharia quando você terminar? Falei: não. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente ganha muito mais. Dinheiro não é tudo, né? Mas eu sei que eu vou ganhar muito mais como artesã, ensinando a minha arte, do que com engenharia. E estando muito mais feliz. Aí na hora que eu falei isso, ela ficou, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? E tá bom. Consegui me livrar. E quando eu cheguei na esquina, ela falou, onde você mora? Eu falei, nesse prédio aqui. Que era um prédio logo depois da esquina. E aí ela, eu tô nesse outro prédio aqui, que era o vizinho do meu.
Gente, ela tava do meu lado. Tudo bem, né? Já tomei cuidado das outras vezes que eu fui passear com meu cachorro, mas tudo bem, nunca mais encontrei ela. Passou uma semana, de repente eu escuto vários interfones tocando aqui no prédio. Eu achei que era alguém entregando, não sei, carta, sabe? Alguma coisa assim, pedindo ajuda, já imaginei isso. Tá bom. De repente tocou o meu. Atendi. Quando eu atendi, uma mulher: Oi, é aqui que mora a moça do crochê? Gente, quando eu ouvi isso, eu não sabia, eu já veio na cabeça, eu já sabia quem era. A única pessoa que eu me apresentei como professora de crochê e que poderia me procurar sem saber onde eu moro era ela. Na hora eu já sabia que era ela. E eu tava cozinhando. Gente, fui lá fora, ela tava com a cachorrinha dela. E ela começou a falar: Ah, eu falei pra minha filha que você faz crochê. Queria que você fizesse um crochê pra ela. Gente, ela queria que eu fizesse um amigurumi. Eu tô contando tudo isso porque vocês falaram de amigurumi e eu lembrei muito dessa história. Que vocês não têm noção do quanto ela insistiu pra eu fazer um amigurumi pra ela. Ela entrou na minha casa, me fez mandar mensagem pra filha dela. Gente, sério, sério, eu não. Eu lembro disso, parece que foi um sonho, porque, gente, eu tava cozinhando, minha comida queimou, porque essa mulher não parava de falar e não queria ir embora. E eu falava que não, eu não faço amigurumi. Ah, então o que que você faz? Aí eu mostrava as peças que eu faço, né? Ai, mas não sei, eu quero um desse aqui, mas você não consegue fazer? Eu falava, não, porque eu tenho que aprender, e eu tenho que ensinar as minhas alunas ainda, e o curso, e eu tentava explicar, super compreensiva, explicando o meu lado, gente. Ela não queria ir embora. E aí eu tive que fazer o quê? Eu falei que eu ia fazer. Aí eu entrei em contato com a filha dela e falei pra filha dela que eu não ia fazer. Porque se eu falasse pra ela, se eu continuasse falando que eu não ia fazer, ela não ia embora nunca, ela ia estar aqui até hoje. Então, assim, a gente tem que ter uma paciência e tem que saber se impor. E saber falar pro cliente: olha, eu sei que é isso que você quer, mas isso eu não faço. Me desculpe, tá? Então, assim, eu não sou o profissional certo porque você quer. É só isso. Então, no momento, eu não me atrevo a ensinar amigurumi pra vocês ainda, tá? Vamos pro acabamento em ponto caranguejo? Aqui no fechamento, você vai colocar a agulha por baixo dessa correntinha. Agora, você não vai colocar no centro, tá? Você vai colocar por baixo dessa mesma correntinha por onde você puxou essa alcinha. Então, eu coloquei a agulha aqui atrás, vou laçar o fio, puxar pra frente. E agora eu coloco essa outra alcinha na minha agulha, tá? Fechei esse primeiro ponto. Quando a gente está fazendo uma carreira, no caso eu que sou destra, eu começo sempre para a esquerda. Agora eu vou começar para a direita, porque é o ponto caranguejo, por isso que ele tem esse nome, ele vai para trás, ele anda para trás. Então é um ponto que a gente vai fazer ele ao contrário, tá? Deixa eu ver aqui. Eu lembro de tu contando. A Lu lembra. É, está certíssimo, mas bom saber de experiências. Tudo tem seu tempo, exatamente, gente. Quando eu começar a aprender, quando eu começar a fazer essas peças, vocês vão saber. Assim como a peça que eu fiz em barbante, aquele painel, uma hora eu mostro pra vocês como que faz, uma hora a gente conversa sobre, mas tudo tem seu tempo, né? Ó, pulseira seria legal porque é rápido. Sim, eu também gosto da ideia de pulseiras. É... Vou amar. Que bom, gente. Ah, eu adoro que vocês adotam as minhas ideias. Então, como que a gente vai fazer o ponto caranguejo? Seguinte, finalizou aqui a sua carreira, tá com esse primeiro ponto feito, você vai vir com a agulha por baixo dessa correntinha anterior, tá? Então, coloca a agulha aqui por baixo, ok? Laça o fio, puxa pra frente, deixa ele um pouco maior, tá vendo que ele tá maior do que o ponto anterior? E agora você vai fechar, ok? E agora de novo, correntinha anterior, puxei o fio, deixei ele maior,
Por que eu deixo maior? Porque esse ponto vai deitar, tá vendo? Quando ele deita, eles ficam todos do mesmo tamanho. Se eu fizer ele do mesmo tamanho do anterior, que é o ponto deitado, ele vai ficar muito pequeno. Então ele tem que fazer ele maior, porque quando deitar, ele fica do mesmo tamanho, tá bom? Então, ó. Ponto caranguejo é isso, tá? Tá igual, a Bruna falando aqui, tá igual a minha mãe, já quer que faça conjunto de banheiro. Eu falo que tô aprendendo ainda. A minha tia aprendeu a fazer tapete com barbante. E ela fez um tapete pra mim. Assim que ela me entregar, acho que nesse Dia das Mães eu vou lá visitar minha avó. Gente, faz mais de 2 meses que eu não vejo minha família. Então, minha avó também tava isolada. Então, agora nesse Dia das Mães a gente vai se encontrar. Que eu tô mantendo isolamento aqui. E aí, minha tia vai me entregar esse tapete, eu mostro pra vocês. É um verde com café. Uma peseira pra minha cama. Porque eu gosto muito de andar descalça. Então eu encho a casa de tapete. Porque tá bem frio aqui. Gente, olha como tá ficando esse acabamento. Que coisa linda. O que vocês estão achando? Nossa, esse ponto caranguejo é maravilhoso, né? Gente, com bastante cuidado, vocês estão vendo? Não tô com pressa de fazer esse cesto, eu quero fazer ele bem feito. Não importa o quanto eu tô demorando, eu tô aprendendo. Falei pra vocês, né? Não tem que ter pressa. Ok? E ó, quando você finalizar o ponto, essa alcinha que tá na agulha, não deixa ela muito apertada não, porque depois você vai ter que passar o fio com a agulha aqui por dentro dela. Então não deixa ela muito apertada, que senão vai dificultar, você vai fazer muita força, tá bom? Gente, eu tô amando esse acabamento. Ah, tudo que você faz é lindo, Ana. Ai, obrigada, amiga. Essa é a Raquel. Que saudade de você, amiga. Obrigada. Tô fazendo um pra minha sala porque não tenho nenhum com ponto alto. Gente, se eu falar pra vocês que eu comecei a fazer um tapete, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tava fazendo um tapete de triângulo? Eu tava fazendo lá pro meu quarto. O que aconteceu? Os fios que eu tenho não iam dar certo. Tive que desfazer. Ai, que triste. Sim, gente, eu também erro na conta. Todo mundo erra. Errei na conta do fio. Ia faltar fio mostarda. Eu tava fazendo ele preto, amarelo, chumbo e azul. Tava lindo. Deixa eu ver os comentários. Você lembra, né, Bruna? Então. Eu tava fazendo ele com ponto baixo mesmo. Fiz um terço dele, vi que não ia dar certo, já parei. E aí já comecei outros projetos, já chegou as cores novas, aí Dia das Mães. Ainda vou fazer agora esse tapete. Mas quero fazer também capa de almofada. Tô com 3 almofadas aqui. Quero encapar elas. Quero fazer uma... tipo de uma peseira, uma manta assim pra colocar no meu sofá. Eu queria uma colorida, porque meu sofá é um couro preto. Ó, terminando já esse acabamento. Olha que coisa linda. Eu sinto que esse ponto aqui de acabamento, ele deixa a beirada do cesto mais aberta, tá? Não importa se o seu cesto tá baulado, se ele tá retinho,
a beirada dele sempre vai ficar mais pra fora, porque ele é bem robusto, ó. É um ponto bem grande. Queria aprender essas capas também. Ah, então, gente, já sei o que eu for fazendo, eu vou ensinando pra vocês. Sabe o que eu vou fazer agora? Assim, o mais rápido possível? Cesto para as minhas plantas. Cachepô para elas, para os vasos. Vocês viram que agora eu sou mãe de planta, né? Com várias plantas aqui e algumas delas ficam dentro de casa. Coloquei uma no chão, vou colocar outra em cima de uma madeira que eu tenho aqui. E aí eu vou fazer cachepô para elas. Vocês querem aprender? Querem ver como é que mede o tamanho da base no vaso para poder fazer certinho? Acho que seria um conteúdo legal, né? Ó, terminando. Agora eu já não tenho mais correntinhas aqui, tá? Então, vou puxar esse fio. E puxar, ó, por baixo desse primeiro ponto. Aqui você tem um ponto deitado, tá vendo? Por baixo dessa correntinha aqui da frente, dos dois fiozinhos da frente desse ponto, você vai passar a sua agulha. Né? Foi. Puxar o fio. Tá? E aí você volta com seu fio pra cá. Ok? Agora é só esconder essa ponta aqui, ok? Ó. Gente, olha como que ficou. Coisinha linda. Essa pontinha aqui de dentro, ó, só esconder ela também. Pega uma agulha mais fina e aí você esconde. O que vocês acharam do nosso cestinho de hoje? Base MDF. Olha, gente, coisa linda. Quando vocês fizerem cestinho com base MDF, me mostrem, hein? Quero ver vocês aplicando o que a gente aprendeu nessa aula, como escolher agulha, como trocar as agulhas, né, ali no começo. E a gente vai fazer uma outra aula, uma outra live sobre como começar de outra forma, sem fazer esse acabamento em ponto baixíssimo, já começando direto com pontos baixos aqui nessa base MDF, tá bom? Eu espero vocês para nossa próxima aula, espero que vocês tenham gostado, hein?